A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs. Hoje nós celebramos a solenidade da Epifania do Senhor. O evangelho de hoje é de Mateus, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 12. Vai nos dizer assim: Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: Onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhe onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até para parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos essa grande solenidade, a Epifania do Senhor. Epifania, que significa a manifestação de Deus aos povos e ao mundo. É Deus que se manifesta, é Ele que vem ao nosso encontro. Há poucos dias celebramos o Natal. Deus que se fez homem e veio habitar no meio de nós. Com isso, a liturgia deste domingo nos convida a refletirmos sobre como Deus se manifesta hoje, aqui na nossa atualidade, entre nós. Quais são os sinais dessa sua manifestação? Como estamos reagindo diante dele? E o que a manifestação de Deus nos ensina? Sabemos que o Senhor fala conosco através de diferentes maneiras, de diferentes formas. Com isso, a cada dia e a cada momento, nós experimentamos esse Deus que vem ao nosso encontro através de pessoas que estão ao nosso redor, através dos nossos líderes, da nossa comunidade, através daquilo que nós lemos da palavra de Deus, através daquilo que nós meditamos, através da nossa oração. Deus se manifesta a cada dia, a cada momento, na nossa casa, na nossa família, através de um conselho, de uma chamada de atenção. Deus, ele está constantemente falando conosco. Será que temos feito esse discernimento e entendido isso? Compreendido que Deus fala conosco através das pessoas que estão ao nosso redor? E as leituras de hoje, elas nos colocam diante dessa realidade. A Epifania, que nós celebramos hoje, é conhecida popularmente como a Festa dos Reis. E na primeira leitura de hoje do profeta Isaías, fala de uma Jerusalém que está iluminada por
por uma luz. E essa luz que nós entendemos, compreendemos como o próprio Cristo. E ali o profeta vai dizer que a cidade se encontrava em meio às trevas, em meio à escuridão. E diante dessa realidade, vamos nos questionar quais são as nuvens escuras que ainda insistem em envolver o nosso mundo, o nosso país e a nossa vida. Será que é a guerra? Será que é o ódio? Será que é a violência? Será que é a enfermidade? O desemprego que está afetando a nossa família? Quais são essas realidades que estão diante de nós, que deixam a nossa vida fora dessa luz, que deixam a nossa vida distante dessa realidade? E o profeta na primeira leitura nos coloca isso. Jerusalém que será iluminada com seu Cristo. E nós sabemos que esse Cristo é Jesus. A segunda leitura, Paulo, a comunidade aos Efésios, fala justamente desse reconhecimento da graça de Deus que se revela a cada um de nós, como será no episódio do nascimento de Jesus, que será essa graça maior, reconhecer que Deus veio ao nosso encontro, é Ele que se revela. Diante disso, Deus está se manifestando conosco a cada dia, de formas variadas. Por isso, devemos estar atentos àquilo que o Senhor fala conosco. Por isso, vamos nos perguntar, temos praticado um pouco essa escuta, dedicado nosso tempo à leitura da palavra? Temos manifestado Deus com a nossa vida, com as nossas ações para o outro? Será que as minhas orações têm gerado frutos? E o Evangelho de hoje, de Mateus, contextualiza um pouco sobre a manifestação de Deus, algo semelhante ao profeta, na primeira leitura do profeta Isaías. As trevas aqui no Evangelho de Mateus tem nome. Herodes procura matar o menino. Mesmo diante dessa realidade, a estrela do menino Deus não é ofuscada. Essa estrela que atrai os magos para levá-los diante de Jesus para adorá-lo. E os magos, eles vão em seguimento à estrela até encontrar o menino. Diante disso, a estrela do menino Jesus não brilha onde existe maldade, perversidade, desrespeito à vida. Quando aqueles magos se aproximam do palácio de Herodes, a estrela some. E quando eles se distanciam, aquela estrela volta, aparece. É uma forma de dizer que a estrela de Jesus, ela não brilha onde existe maldade. Por isso, aquela notícia perturba o rei Herodes, de que um rei vai nascer. Perturba Herodes, perturba ali aquela cidade. E Herodes, diante disso, usa uma estratégia. Convida os magos, pede que eles confirmem a notícia e o endereço onde está o novo rei. Porque Herodes disse que também ele quer adorar o menino, mas não, ele quer eliminar. Depois, vamos ler no segmento do Evangelho de Mateus, que Herodes manda matar todas as crianças. Então, Herodes manda os magos irem para saber onde está o menino, porque ele quer eliminar. Jesus está diante dessa realidade, tão pequeno, mas já tão perseguido. E os magos aparecem mais uma vez. Eles seguem a estrela, colocam-se diante de Jesus, ajoelham-se diante do menino e o adoram. Essa deve ser a nossa atitude. E diante de Jesus, nos ajoelhar diante dele e nos adorar. Aqui os magos ofereceram o ouro, o incenso e a mirra. O ouro que significa a realeza, que reconhece que aquele menino é rei. O incenso significa a divindade, que aquele menino
é Deus. E a mirra é um reconhecimento da doação da vida através até as últimas consequências, ou seja, essa mirra era usada para embalsamar os corpos na ocasião de morte. Já estavam ali antecipando essa realidade. Eles reconheciam a doação da vida até os últimos momentos, até as últimas consequências. E diante do rei, diante de Jesus, eles se prostraram, se ajoelharam e adoraram. E depois dessa experiência, eles não voltaram mais pelo mesmo caminho. Isso quer dizer, eles mudaram de vida, retornaram por outro caminho. Uma vez que eles perceberam a manifestação de Deus, eles entenderam que a vida velha deve ser transformada. A vida que eu vivia antes agora deve ser deixada para trás e assumir uma vida nova. Deixar para trás os caminhos que não correspondem aos caminhos de Deus. O que é que nós devemos renunciar hoje para seguir o caminho do Senhor? Cada um faça a sua reflexão pessoal. Portanto, coloquemo-nos diante de Deus para adorá-lo. E hoje, o que é que nós temos para oferecer? Oferecer a nossa vida, oferecer o nosso coração. Já dizia aquela canção: já que não tenho nem ouro nem prata, recebe, Senhor, o meu coração. Passamos dessa frase a nossa oração: Senhor, te oferto o meu coração. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos capacite, que o seu Espírito Santo venha ao nosso encontro para que possamos a cada dia, de fato, oferecer a nossa vida, oferecer o nosso coração. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.